paz do Senhor Jesus. Bom, essa tarde está sendo maravilhosa. Estou compartilhando um pouquinho com vocês da minha história, da história da minha família, do que Deus fez na minha casa. E isso é um privilégio, uma honra muito grande. Gente, contei como foi a minha história de salvação. Falei também como Deus, na mesma noite, levou o meu noivo e o meu irmão. E agora eu quero, com rápidas palavras, resumidamente, contar para vocês o que Deus fez na vida dos meus pais. Bom, em meio àquele cenário de dor, de sofrimento, de perda, foi muito difícil para os meus pais aceitarem a perda do meu irmão. Meu pai não era cristão, nunca foi à igreja. A palavra era semeada de tempo em tempo nas cruzadas evangelísticas que aconteciam na Praça do Terço, lá na Nova Brasília, pela Cruzada Jovem de Evangelismo da Igreja Assembleia de Deus de Itaoca. A minha mãe foi criada na Igreja Batista, mas a adolescência saiu, se desviou. E então no coração deles havia muita tristeza, muita dor, muita revolta, e existem muitas fases do luto na vida de um cristão, ou na vida de um ímpio, na vida de um ser humano. E a negação da existência de Deus está entre elas, porque a pessoa se revolta e fala: se Deus existisse, não teria levado o meu familiar, o meu marido, o meu filho, o meu ente querido. Mas a vida e a morte estão nas mãos do Senhor, e Ele define os nossos dias. E a fatalidade, a tragédia se instalou dentro da minha casa. Meu pai vivia uma vida perdida, no meio da criminalidade, no meio de uma vida dupla, de erro, de mentira, de engano, de imoralidade. A minha mãe com bebidas alcoólicas, com cigarro, vivendo também uma vida desregrada. E de repente aquele cenário de dor se estabelece. Eu comecei a minha caminhada cristã sozinha e, como um bom novo convertido, quando eu chegava dentro de casa eu queria falar de Jesus. E quando eu chegava dentro de casa e começava a falar de Jesus, minha mãe ainda muito engessada, com aquele processo, do acidente, meu pai muito triste, muito ferido, com a dor da perda do filho, não aceitavam bem a palavra. Mas o que fazer nessa hora? Desistir, parar de falar, parar de anunciar. A minha forma de ação naquele tempo, a estratégia que Deus me deu foi: eu limpava a minha casa orando, como eu faço até hoje. Eu tenho muito essa loucura, sabe? Eu tô varrendo, eu tô dizendo: Senhor, passa a vassoura de fogo, vai limpando toda a impureza, toda a imundície. Eu quero consagrar esse ambiente a Ti. Eu sou assim até hoje, sabe? Todos esses anos de caminhada cristã, eu continuo orando: Senhor, eu tô lavando a parede do banheiro, passa as tuas mãos sanguentadas e vai limpando, e vai. Então eu tenho esse hábito de orar, da oração, e de consagrar o ambiente, consagrar a casa, de consagrar os cômodos. Agora mesmo, no dia 31, dia 1º, quando eu iniciei o ano, eu falei: Senhor, que o Espírito Santo tenha liberdade os 365 dias do ano na minha casa. Então foi assim desde o início da minha caminhada. Nós morávamos em Niterói, numa área bem chique, mas era um lar sem felicidade, sem Deus. Tinha recursos, tinha dinheiro, muitos dele chegava de forma ilícita, mas eu e minha mãe não sabíamos, vivíamos com esse desconhecimento, não sabíamos dessa parte da vida do meu pai, e com uma dor muito grande. Eu havia perdido um noivo, um sonho que havia sido interrompido, uma história que foi interrompida, e no mesmo dia perdi um irmão também. Não foi fácil lidar com as perdas, mas como eu disse no vídeo anterior, havia muita paz e muito bálsamo de Deus sobre a minha vida, e eu conseguia ser a mais forte da família. E aí Deus, eu comecei a semear o Evangelho. Quando chegavam visitas na minha casa, as pessoas ficavam espantadas e diziam: Fernanda, mas como você consegue ser forte, resistir à perda do noivo, à perda do irmão? Está aí
bem, sem chorar, sem entrar em pânico, sem desespero. Eu dizia: a paz que excede todo entendimento envolveu o meu coração. Eu recebi essa graça de Cristo e eu tenho a alegria da salvação. Por mais que o cenário seja de dor, eu não consigo sentir dor porque meu irmão está com o Senhor. E o meu noivo teve uma oportunidade de conhecer a Cristo e de aceitar a Cristo um dia antes do meu acidente. Então eu acredito que Deus descreveu um plano de salvação para a vida dele e para a vida do meu irmão. Então meu coração tem paz. E eu aproveitava sempre, meu pai ficava indagando, ele falava assim: mas como é ter essa paz, como é ter essa tranquilidade? Eu não consigo, eu choro, eu entro em desespero. O quarto do meu irmão era trancado, não queria mexer nas coisas dele, só eu que entrava para varrer, limpar, tirar pó. Tudo dele estava intacto, os meus pais não conseguiam entrar ali, sofriam muito, isso permeou por muito tempo. A minha tia Derli chorava todos os dias, muitos membros da minha família adoeceram, não conseguiam lidar bem com a perda. Foi um período muito difícil que toda a minha família enfrentou, e eu vinha semeando, falando do amor do Pai, semeando o Evangelho na vida daqueles que estavam afastados. E uma certa feita, eu combinei com meu pai de ir à igreja um final de semana para assistir o pastor Jaime Soares pregar lá em Niterói, um evento que teria próximo da nossa casa, e ele aceitou, porque ele gostava muito de ouvir o pastor Jaime ministrando. Então ele aceitou ir comigo, junto com a minha mãe, mas isso seria no sábado. Na sexta-feira eu estava fazendo provas, eu estava no último ano do ensino médio, e eu fui conversar com meu pai por telefone. Ele disse: não vem para casa, eu vou estar viajando com a tua mãe. Eu achei estranho, porque minha mãe estava engessada, estava com muito problema, muita dificuldade de locomoção. Mas naquele momento meu pai estava falando palavras fortes que mexeram muito com o meu emocional naquele momento, porque ele disse que ele sabia que iria morrer, que não tinha mais tempo para ele conhecer o Jesus que eu servia, que o fim dele estava muito próximo, e para preservar a minha vida, ele estava se afastando para um lugar que ele não diria para onde era, porque bandidos, pessoas queriam tirar a sua vida. E eu me lembro que naquele momento eu desabei, porque tinham poucos dias que eu havia perdido meu noivo e meu irmão. O meu chão parece que foi desintegrado, e naquele momento eu falei para ele, pai, eu não sei onde o senhor está, eu não sei o que aconteceu, não sei com quem o senhor se envolveu, mas eu conheço o Deus que eu sirvo, e eu escolhi servi-lo. Josué, ele diz que ele escolheu que ele e a casa dele serviriam ao Senhor. O carcereiro disse a mesma coisa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero dizer para o Senhor que a sua história não vai acabar assim, não vai ser definida por essa situação de destruição que o Senhor está passando, porque o Senhor, aonde quer que o Senhor esteja, será alcançado pelo Espírito Santo de Deus. Haverá livramento, haverá escape, haverá intervenção divina, porque em breve eu vou declarar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque Deus estabeleceu uma aliança comigo e eu tenho vivido integralmente a sua palavra na minha vida. E a palavra do Senhor nos diz que se tu estiveres em mim e minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Eu reivindico no reino espiritual a tua salvação, a salvação da minha mãe, e desliguei o telefone, chorei, fiquei em desespero, mas Deus nunca permite desertos, que nós enfrentemos desertos sozinhos. Ele sempre vai enviar aliados para lutar ao teu lado, para segurar as suas mãos e para caminhar ao seu lado. Ele vai enviar pão, ele vai enviar água, porque a sua jornada não é definida por esse momento de dor e de destruição e de perdas que você está enfrentando. Então eu acreditava, como acredito nessa palavra, e fui orar. Dias depois, orando todos os dias, madrugada de oração, durante o dia orando, as pessoas, os meus amigos falavam: Fernanda, agora é o fim, teu pai vai morrer, tua mãe está junto com ele, vai morrer também, e depois que eles matarem ele, vão matar você também.
Eu nunca duvidei das promessas de Deus, gente. Eu nunca duvidei do poder desse Deus. Eu acredito no poder redentor dessa palavra. Eu acredito no poder do Evangelho. É por isso que eu me entrego, eu mergulho numa parte de mim que serve a Cristo. Em toda a totalidade do meu ser, eu sou rendida aos pés do Senhor. Naquele momento, Deus começou a descrever uma nova história. Eu estava no Monte de Irajá orando, junto com a pastora Júlia e mais um grupo de amigos da Assembleia de Deus de Irajá, no qual eu sou muito grato. Alguns já dormem no Senhor, outros ainda estão vivos. Eles foram para o monte orar junto comigo pela vida dos meus pais, e nós saímos de lá. Deus tomou o pastor Marcelo e disse: olha, minha serva, hoje eu estou entregando em suas mãos 2 rosas. Cuide bem dessas rosas preciosas. Foi só isso que Deus falou. Eu estava tão assim atônita com os noticiários, porque notícias saíam nos jornais, ameaças vinham a toda parte do crime organizado, pessoas que estavam no comando naquela época, e chegavam a todo instante notícias contrárias para tentar neutralizar e matar a minha fé, destruir a minha esperança. Mas quando eu ouvi aquela palavra, de imediato eu falei: Senhor, será que eles vão morrer? 2 flores? Será que eu era muito nova na caminhada, eu tinha 30 dias de crente, e muitas coisas aconteceram simultaneamente na minha vida. Eu não conseguia encaixar o quebra-cabeça. Tem coisas na nossa vida e existem momentos da nossa vida que naquele momento que nós estamos passando pelo deserto, a gente não consegue enxergar com clareza. Mas o que Deus fez? Enquanto eu estava ali orando, que eu desci, a pastora Júlia voltou para Irajá, para a igreja. Quando chegou lá, meu pai e minha mãe estavam lá. Gente, o que eles vieram fazer? Os 2, quando ela perguntou: o que vocês vieram fazer aqui, senhor Vicente, dona Delisete? E meu pai disse: eu vim aceitar o Jesus que a minha filha serve. Que presentão, né? Que alegria, que bom você dar bom testemunho na sua casa. Não pare de falar do amor do Pai. Se eu tivesse desistido de falar do amor de Jesus, hoje os meus pais não estariam servindo ao Senhor. Mas eu insisti, mesmo tendo cara feia, mesmo tendo palavra: cale a boca, não fale, Deus não existe. Eu não parei de semear a palavra. E elas alcançaram uma boa terra e alcançaram o coração dos meus pais. Os meus pais se renderam ao Senhor no mesmo dia. E uma obra extraordinária aconteceu na vida dos meus pais. Não foi fácil, foi doloroso o processo. Perdemos casa, carro, bens. A minha história se assemelha muito à história descrita no livro de Jó. Nós perdemos tudo num piscar de olhos. Mas Deus estava forjando um caráter, Deus estava lapidando a minha casa, a minha família, a deixar de olhar para bens materiais, a se desprender e a passar a valorizar a salvação gratuita que nós recebemos do Senhor. No próximo testemunho, eu quero compartilhar com vocês como foi os primeiros anos, o chamamento e o nascimento da comunidade Alma Esperança. Beijo no coração. Não desista da sua casa, não desista da sua família, não desista das promessas de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.